Em algum momento de sua vida você já sentiu um vazio inquietante? Um deserto espiritual onde o mundo exterior grita, suas próprias ansiedades clamam incessantemente, mas o céu parece ter emudecido. Aquela voz familiar, que antes o guiava com clareza e paz, não ressoa mais. É um silêncio profundo que, paradoxalmente, gera um ruído ensurdecedor dentro de sua alma, confundindo seus passos, perturbando seu coração. Este não é um território desconhecido para muitos de nós. Há dias, semanas, talvez até anos em que a conexão parece ter se desfeito. Você busca, ora clama, mas a resposta, se é que vem, parece um sussurro inaudível em meio a um vendaval de preocupações. A promessa de uma presença constante, de um guia fiel, parece testada ao limite. Perguntas incômodas surgem. Será que fui abandonado? Minha fé é insuficiente? Deus se cansou de mim? Ele simplesmente não se importa mais? Estes questionamentos, meus irmãos, são feridas na alma que, se não tratadas, podem corroer a própria essência de nossa confiança. A dúvida se instala, o desânimo pesa, e o que antes era um farol de esperança, agora parece uma estrela distante, ofuscada pela névoa da incerteza. O que fazer quando o coração, outrora transbordante de certeza, agora ecoa com o silêncio de Deus? A ausência percebida de sua voz não é apenas um incômodo. É um desafio fundamental à nossa compreensão de quem Ele é e de quem nós somos nele. Como manter a esperança quando a orientação parece suspensa, quando as direções parecem nebulosas e o caminho à frente se mostra obscurecido? É nessas horas que a alma se sente mais vulnerável, mais exposta às correntes errantes de pensamentos e sentimentos que a afastam de seu porto seguro. A dificuldade de ouvir, de discernir, de sentir a presença, não é um sinal de fraqueza, mas um convite a uma busca mais profunda, a um reencontro, a uma calibração da escuta. Não se iluda, porém, com a neutralidade desse silêncio. A natureza abomina o vácuo, e o reino espiritual não é diferente. Quando a voz do Supremo Pastor parece abster-se, outras vozes, por sua própria natureza, se apressam em preencher o espaço. Algumas são sutis, quase sedutoras, outras são estridentes, autoritárias. Elas se apresentam como alternativas, como a verdadeira compreensão, como o caminho mais fácil, o atalho. Elas sussurram ao nosso ego, inflamam nossos medos, exploram nossas inseguranças. Quem de nós não foi tentado a buscar respostas em lugares que não emanam da rocha eterna? Em filosofias humanas, em promessas vazias de prosperidade ilusória, em soluções rápidas que só aprofundam a ferida? Este silêncio, então, não é um vazio inofensivo. É um campo aberto onde a batalha pela nossa alma se intensifica. A Bíblia, nossa bússola infalível, nos mostra que essa experiência não é nova. Profetas clamaram por respostas em meio ao silêncio. Homens e mulheres de fé, cujas histórias nos inspiram, também enfrentaram períodos de aparente abandono. Davi, o salmista, em muitos de seus hinos, derrama sua alma em lamento, questionando: por que te escondes na adversidade, Senhor? Ele conhecia a dor do silêncio de Deus. Mas, mais do que isso, ele também conhecia o caminho para romper esse silêncio, para reencontrar a voz que acalma a tempestade. A verdade é que o silêncio de Deus muitas vezes é pedagógico. Não é ausência, mas um convite à dependência, ao amadurecimento, à busca incessante pela sua face. É exatamente aqui que se encontra o ponto de virada, a chave para desvendar esse mistério. O silêncio divino, longe de ser um abandono, pode ser um treinamento intensivo para que nossos ouvidos se refinem, para que nossa visão espiritual se aguce. É um tempo para aprendermos a discernir a voz do pastor, em meio a tantas vozes estranhas, a reconhecer a melodia da verdade na cacofonia do engano. Este momento de aparente escuridão pode ser, na verdade, a pré-condição para uma revelação mais profunda, para uma intimidade ainda maior. Diante de tudo isso, pergunto-lhe novamente: o que você fará com este silêncio? Você o permitirá ser preenchido por vozes que o desviam, que o enfraquecem,
que o confundem? Ou você buscará, com toda a sua alma, o mapa sonoro que nos conduz de volta à voz do amado? A urgência desta escolha não pode ser subestimada. A sua paz, a sua direção, a sua própria fé dependem dela. A cada momento que a voz de Deus parece se calar, o inimigo das almas, astuto e persistente, trabalha para que você ouça a sua. Mas existe uma defesa. Existe um caminho. A resposta para a sua busca, para a sua dúvida, para a sua sede de ouvir a voz do Salvador, não está escondida. Ela está codificada em um livro de poesia, oração e louvor. Um tesouro que muitos têm em mãos, mas poucos sabem decifrar sua capacidade de nos guiar. Este livro, esta coleção de cânticos e lamentos, nos oferece o referencial perfeito, a bússola espiritual que jamais falha. Ele nos ensina a filtrar o ruído, a silenciar o clamor do engano e a sintonizar o coração na frequência exata da verdade. Prepare-se, pois o silêncio pode ser a porta para uma audição que você jamais experimentou. Uma verdade inegável permeia a existência. A natureza abomina o vácuo. No reino físico, o ar corre para preencher o espaço vazio. No reino espiritual, a dinâmica é ainda mais intensa e perigosa. Quando a voz de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, parece silenciar em sua vida, um vácuo sonoro espiritual se forma. Este espaço, meus irmãos e irmãs, não permanece inerte por muito tempo. Pelo contrário, ele se torna um campo fértil, um convite aberto para que outras vozes, por sua própria natureza, se apressem em preenchê-lo. A primeira dessas vozes que ressoa no silêncio divino, muitas vezes, é o ruído da nossa própria alma. Ah, como ela é barulhenta! Dúvidas antigas que pensávamos ter superado, medos internalizados que sussurram as piores catástrofes, a voz da culpa que insiste em nos condenar por cada tropeço do passado. A ansiedade, como uma orquestra desafinada, começa a tocar sua sinfonia perturbadora, amplificando cada incerteza. Você se vê debatendo consigo mesmo, numa torrente de pensamentos que parecem não ter fim, questionando seu valor, seu propósito, até mesmo a sua sanidade. Esta autocrítica implacável, esta preocupação constante, é a forma mais íntima e traiçoeira de preencher o vácuo, nos afastando da paz que somente a voz de Deus pode oferecer. Ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos, em busca de respostas que não possuímos, ao invés de olhar para o alto. Junto ao clamor interior, somos bombardeados pelo eco incessante do mundo. Vivemos numa era de informação abundante, onde cada tela, cada feed, cada plataforma disputa vorazmente sua atenção. Filosofias vazias, disfarçadas de sabedoria moderna, oferecem atalhos para a felicidade, para o sucesso, para a autoaceitação, mas são promessas ilusórias que, em sua essência, não sustentam a alma. O frenesi da produtividade sem propósito nos diz que nosso valor reside no que fazemos, no que conquistamos, e não em quem somos diante de Deus. A cultura do eu se eleva, prometendo plenitude na autossuficiência, no consumo desenfreado, na busca incessante por gratificação instantânea. Essas vozes mundanas, sedutoras em sua promessa de alívio rápido, rapidamente se tornam um peso, um jugo que só nos afasta da verdadeira liberdade e do descanso que nossa alma anseia. Elas são como canções cativantes que desviam nossos ouvidos da melodia celestial. E é nesse cenário de ruído interno e eco mundano que a sutil invasão do anticristo se manifesta. Não se engane, meus irmãos. O anticristo não é apenas uma figura distante de um futuro apocalíptico. É também uma energia espiritual atuante, um espírito de engano que opera em nosso tempo, em nosso dia a dia, de formas muitas vezes camufladas e quase imperceptíveis. Ele não vem com chifres e cauda. Ele vem disfarçado de luz, de lógica, de razão, de boas intenções. Sua voz é mestra em distorcer a verdade, transformando o que é reto em torto, o que é sagrado em profano, o que é divino em humano. Ele se alimenta da confusão, do desespero, da autossuficiência que já permeia o vácuo.
como essa voz, esse espírito, se manifesta hoje. Ela insufla o orgulho, nos leva a crer que não precisamos de Deus, que somos os arquitetos de nosso próprio destino. Ela promove a divisão, o ódio, a intolerância, disfarçando-os de justiça social ou de defesa de princípios. Ela sussurra que a fé é uma fraqueza, um refúgio para os que não podem se valer por si mesmos. Ela deturpa as Escrituras, usa a palavra de Deus fora de seu contexto para justificar o erro, para semear a dúvida e para enfraquecer a crença na divindade de Jesus. Ela eleva o efêmero e deprecia o eterno. O objetivo desse espírito é sempre o mesmo: nos afastar da única voz que realmente importa, a voz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esta é a realidade. O silêncio percebido de Deus não é meramente uma ausência, mas uma oportunidade para que essas outras vozes ganhem terreno e poder em nossa vida. Elas se apresentam como alternativas plausíveis, como soluções prontas, como a verdade que finalmente compreendemos. Mas suas promessas são vazias, suas direções são enganosas, e seus caminhos conduzem à perdição. Reconhecer esse preenchimento do vácuo é o primeiro passo crucial para resistir a ele. O inimigo não ataca o vazio, ele o preenche. E é imperativo que saibamos como identificar e silenciar essas vozes intrusas, para que a melodia da verdade possa novamente ressoar em nossos corações. O ruído de nossa própria alma, o eco ensurdecedor do mundo e a voz astuta do engano, todos eles se apressam a preencher o vácuo deixado pelo aparente silêncio de Deus. Diante dessa cacofonia, como podemos resgatar nossa capacidade de ouvir? Como discernir a melodia da verdade em meio a tanta confusão e dissonância? É uma busca urgente, pois a clareza espiritual é essencial para a nossa caminhada. Neste cenário de desorientação, a Bíblia, a palavra viva de Deus, apresenta um antídoto poderoso, uma bússola inabalável que nos permite calibrar nossa audição espiritual. Os Salmos. Eles não são meros cânticos antigos ou poemas de um tempo distante. Os Salmos são a própria literatura da alma em diálogo divino, uma coleção divinamente inspirada que serve como uma ponte singular entre a experiência humana mais profunda e a revelação de Deus. Pense neles como um mapa sonoro para o nosso espírito, criado para nos guiar de volta à frequência da voz de Jesus. A singularidade dos Salmos reside em sua profunda dualidade, em sua capacidade de ser, ao mesmo tempo, a mais autêntica expressão da humanidade e a mais pura revelação da divindade. Por um lado, os Salmos nos dão voz. Eles abraçam, validam e articulam todas as emoções que brotam do coração humano. Alegria exultante, angústia sufocante, louvor arrebatador, súplica desesperada, dúvida paralisante, até mesmo raiva justa. Não há sentimento que não encontre eco em suas páginas. Eles nos oferecem as palavras quando as nossas próprias falham. Um canal legítimo para derramar nossas dores, nossas confusões, nossos anseios e até mesmo nossas indignações diante de um Deus que ouve. Quando você se sente solitário e questiona o amor de Deus, um salmo de lamento expressa exatamente essa dor, mostrando que você não está sozinho nessa jornada de fé. Quando a gratidão transborda, um salmo de louvor eleva sua voz ao céu. Essa é a beleza da expressão humana nos salmos. Eles nos dão permissão para sermos autênticos diante do Criador, validando nossa humanidade e nos lembrando que Deus nos conhece em todas as nossas complexidades. Mas há outro lado, ainda mais profundo nesta dualidade. Enquanto os salmos expressam a alma humana, eles são, simultaneamente, a própria palavra de Deus, respondendo à condição humana. Eles nos ensinam a perspectiva divina, nos lembram da soberania inabalável de Deus, de seu amor que persiste através das gerações, de sua fidelidade que não falha. Nos Salmos, encontramos as promessas de Deus, os seus mandamentos, a sua justiça e a sua misericórdia. Eles são o eco da voz de Jesus através dos tempos, a revelação do caráter de um Deus que se importa, que intervém, que restaura. Ao mergulhar nos Salmos, não estamos apenas falando com Deus.
Estamos ouvindo Deus falar conosco, através das experiências e inspirações daqueles que o buscaram antes de nós. É como se a própria voz do Salvador ressoasse, não em um silêncio total, mas em um diálogo pré-gravado, esperando ser descoberto e compreendido em nosso próprio tempo de necessidade. Portanto, quando o ruído do mundo tenta nos desviar, e a voz do engano sussurra mentiras, os salmos agem como um farol, apontando para a verdade imutável. Eles nos oferecem um referencial seguro, um fundamento sólido sobre o qual podemos recalibrar nossa audição espiritual. Eles nos ajudam a filtrar a confusão, a discernir o que é de Deus e o que não é. Eles nos capacitam a reconhecer a assinatura inconfundível da voz de Jesus, que traz paz, verdade, amor e esperança. Mais do que qualquer outra parte da Escritura, os Salmos nos convidam a uma interação íntima e pessoal com o divino, transformando nosso silêncio em um espaço de profunda comunicação e revelação. Eles são o antídoto à dissonância espiritual, a ferramenta que nos permite resgatar a escuta e reencontrar a voz que acalma a tempestade. É por isso que eles são indispensáveis para quem busca clareza em meio ao aparente silêncio. O ruído de nossa própria alma, o eco ensurdecedor do mundo e a voz astuta do engano, todos eles se apressam a preencher o vácuo deixado pelo aparente silêncio de Deus. Diante dessa cacofonia, como podemos resgatar nossa capacidade de ouvir? Como discernir a melodia da verdade em meio a tanta confusão e dissonância? É uma busca urgente, pois a clareza espiritual é essencial para a nossa caminhada. Neste cenário de desorientação, a Bíblia, a palavra viva de Deus, apresenta um antídoto poderoso, uma bússola inabalável que nos permite calibrar nossa audição espiritual. Os Salmos. Eles não são meros cânticos antigos ou poemas de um tempo distante. Os Salmos são a própria literatura da alma em diálogo divino, uma coleção divinamente inspirada que serve como uma ponte singular entre a experiência humana mais profunda e a revelação de Deus. Pense neles como um mapa sonoro para o nosso espírito, criado para nos guiar de volta à frequência da voz de Jesus. A singularidade dos Salmos reside em sua profunda dualidade, em sua capacidade de ser, ao mesmo tempo, a mais autêntica expressão da humanidade e a mais pura revelação da divindade. Por um lado, os Salmos nos dão voz. Eles abraçam, validam e articulam todas as emoções que brotam do coração humano. Alegria exultante, angústia sufocante, louvor arrebatador, súplica desesperada, dúvida paralisante, até mesmo raiva justa. Não há sentimento que não encontre eco em suas páginas. Eles nos oferecem as palavras quando as nossas próprias falham. Um canal legítimo para derramar nossas dores, nossas confusões, nossos anseios e até mesmo nossas indignações diante de um Deus que ouve. Quando você se sente solitário e questiona o amor de Deus, um salmo de lamento expressa exatamente essa dor, mostrando que você não está sozinho nessa jornada de fé. Quando a gratidão transborda, um salmo de louvor eleva sua voz ao céu. Essa é a beleza da expressão humana nos salmos. Eles nos dão permissão para sermos autênticos diante do Criador, validando nossa humanidade e nos lembrando que Deus nos conhece em todas as nossas complexidades. Mas há outro lado, ainda mais profundo nesta dualidade. Enquanto os salmos expressam a alma humana, eles são, simultaneamente, a própria palavra de Deus, respondendo à condição humana. Eles nos ensinam a perspectiva divina, nos lembram da soberania inabalável de Deus, de seu amor que persiste através das gerações, de sua fidelidade que não falha. Nos Salmos, encontramos as promessas de Deus, os seus mandamentos, a sua justiça e a sua misericórdia. Eles são o eco da voz de Jesus através dos tempos, a revelação do caráter de um Deus que se importa, que intervém, que restaura. Ao mergulhar nos Salmos, não estamos apenas falando com Deus. Estamos ouvindo Deus falar conosco, através das experiências e inspirações daqueles que o buscaram antes de nós. É como se a própria voz do Salvador ressoasse, não em um silêncio total,
mas em um diálogo pré-gravado, esperando ser descoberto e compreendido em nosso próprio tempo de necessidade. Portanto, quando o ruído do mundo tenta nos desviar e a voz do engano sussurra mentiras, os salmos agem como um farol, apontando para a verdade imutável. Eles nos oferecem um referencial seguro, um fundamento sólido sobre o qual podemos recalibrar nossa audição espiritual. Eles nos ajudam a filtrar a confusão, a discernir o que é de Deus e o que não é. Eles nos capacitam a reconhecer a assinatura inconfundível da voz de Jesus, que traz paz, verdade, amor e esperança. Mais do que qualquer outra parte da Escritura, os Salmos nos convidam a uma interação íntima e pessoal com o divino, transformando nosso silêncio em um espaço de profunda comunicação e revelação. Eles são o antídoto à dissonância espiritual, a ferramenta que nos permite resgatar a escuta e reencontrar a voz que acalma a tempestade. É por isso que eles são indispensáveis para quem busca clareza em meio ao aparente silêncio. O ruído do mundo e a voz do engano, atuando como um incessante ataque à nossa alma, podem distorcer nossa percepção e nos afastar da verdade. Já vimos que os salmos servem como um antídoto poderoso, uma bússola inabalável. Mas como de fato utilizamos essa bússola? Não basta apenas possuí-la. É preciso saber como lê-la, como interpretá-la, como calibrar nossos próprios instrumentos internos para que ela nos guie. Precisamos de um mapa sonoro para o nosso espírito. Esta não é uma jornada passiva de mera leitura. É um processo ativo de calibrar a audição espiritual. Não se trata de folhear páginas em busca de um versículo bonito para o dia, mas sim de engajar-se profundamente, de permitir que as palavras inspirem e transformem. Imagine seus ouvidos espirituais como um rádio antigo, cheio de chiado e interferências. Os salmos são os ajustes finos, os diales que nos permitem sintonizar na frequência exata da voz de Jesus, eliminando as distrações e o barulho de fundo. Como fazemos isso na prática? Primeiramente, pela oração ressonante. Muitas vezes, quando Deus parece calado, nossas próprias palavras parecem vazias, insuficientes. Não sabemos o que dizer, como clamar, ou até mesmo o que pedir. Os salmos vêm em nosso socorro, dando-nos uma linguagem para a alma. A oração ressonante não é simplesmente recitar um salmo, é internalizá-lo. É deixar que as palavras do salmista se tornem as suas próprias. Se Davi clama em angústia no Salmo 13, "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Permita que essa seja a sua própria pergunta, sentindo cada palavra, cada interrogação, cada anseio. Deixe que a dor do salmista legitime a sua própria dor. Em momentos de gratidão transbordante, quando as palavras comuns parecem pequenas, permita que o Salmo 100, com seu "celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras", seja a sua explosão de louvor. É um ato de apropriação, de fazer a palavra viva em sua própria experiência, permitindo que a Escritura não apenas fale sobre você, mas por você. Isso não é apenas ler, é respirar as palavras, sentir a melodia, expressar a própria alma através de um texto divinamente inspirado. Em segundo lugar, a meditação profunda, ou a lectio divina dos Salmos, é um caminho milenar para a calibração. Não se trata de uma leitura rápida, mas de um mergulho lento e deliberado. Escolha um salmo, ou mesmo um único versículo. Leia-o devagar, saboreando cada palavra, cada pausa. Pergunte-se: o que esta palavra, esta frase, está dizendo para mim hoje, neste exato momento da minha vida? Não busque uma revelação estrondosa, mas uma quietude interna, onde a voz suave de Deus possa sussurrar. Permita que o versículo ecoe em sua mente e coração. Reflita sobre ele, questione-o, e então, responda a ele em oração. O que Deus está convidando você a fazer, a ser, a transformar? Este é um processo de escuta ativa, onde você se move da leitura à reflexão, da reflexão à oração, e da oração à contemplação,
buscando uma revelação pessoal que se enraiza na verdade eterna. Este método desacelera o ritmo frenético da vida e cria um espaço para o Espírito Santo operar, iluminando os caminhos e as verdades contidas nas palavras. Considere ainda o Salmo como um espelho. Os salmos têm uma capacidade ímpar de refletir nossa condição humana e, ao mesmo tempo, redirecionar nosso foco. Um salmo de lamentação, como o Salmo 22 ou 88, não apenas valida sua dor mais profunda, sua sensação de abandono, sua perplexidade diante do sofrimento. Ele oferece um modelo de como expressar essa dor a Deus, de como levá-lo à sua presença, por mais crua que seja a emoção. Ele mostra que não há sentimento indigno de ser apresentado ao Criador. Ao mesmo tempo, um salmo de louvor como o Salmo 8 ou 145 tem o poder de nos tirar da introspecção e nos elevar à contemplação da majestade e fidelidade de Deus. Ele redireciona nosso foco de nossos problemas para o caráter imutável do nosso Pai Celestial. O Salmo age como um espelho espiritual que primeiro reconhece nossa imagem, com todas as suas marcas e imperfeições, e depois nos convida a olhar para além de nós mesmos, para a imagem perfeita de Deus, restaurando nossa perspectiva e nossa esperança. Por fim, através dos salmos começamos a reconhecer padrões, a identificar a assinatura da voz de Deus. Ao mergulhar repetidamente nesses textos, você perceberá temas recorrentes. A justiça inabalável de Deus, sua misericórdia sem fim, sua fidelidade que não falha, seu poder soberano sobre todas as coisas, suas promessas de redenção e restauração. Esses padrões formam um referencial, um mapa sonoro claro e consistente. Quando ouvimos algo que contradiz esses padrões, algo que incita ao medo desmedido, à condenação sem esperança, ao ódio ou à autossuficiência, podemos prontamente discernir que essa voz não procede do nosso pastor. Os salmos nos treinam para identificar a verdadeira voz, aquela que ressoa com a paz, a verdade, o amor e a esperança que são a essência do próprio Jesus. Este treinamento contínuo calibra nossos ouvidos, tornando-nos mais aptos a discernir a voz do amado em meio à cacofonia do mundo, nos protegendo das sutis invasões do engano. Portanto, os salmos não são apenas páginas antigas. São ferramentas vivas para uma escuta profunda. Uma jornada de calibração espiritual que nos prepara para reconhecer a voz de Jesus, mesmo e especialmente quando o mundo tenta nos confundir com seu barulho incessante. Não é uma tarefa fácil, mas é uma disciplina que traz frutos de clareza, paz e uma fé inabalável. O ruído do mundo e as vozes do engano tentam preencher o vácuo de um silêncio percebido, mas através dos salmos, calibramos nossa audição espiritual. Agora, a questão primordial surge. Como podemos, de fato, reconhecer a voz de Jesus, discernir sua assinatura inconfundível em meio a toda essa orquestra desafinada de sons que buscam nossa atenção? É uma habilidade vital, um discernimento que nos protege e nos guia. A voz de Jesus possui características que a distinguem de todas as outras, qualidades que a tornam única e inconfundível para aqueles que aprenderam a sintonizar seus corações. A primeira e talvez a mais evidente dessas características é a paz que ultrapassa todo entendimento. Quando a voz de Jesus fala, ela não necessariamente silencia as tempestades externas da vida, mas ela acalma a tempestade dentro de nós. Não se trata da ausência de problemas de um mundo sem desafios, mas de uma calma interior profunda, um equilíbrio inabalável que não depende das circunstâncias ao redor. É uma paz que permeia a alma, mesmo em meio ao caos, uma serenidade que a lógica humana não consegue explicar. Quando você se depara com uma voz que gera ansiedade, confusão, agitação ou um constante sentimento de insuficiência, questione-se: essa é a voz do pastor que promete a minha paz vos dou? A voz de Jesus sempre trará uma quietude genuína ao espírito, um senso de ordem divina em meio à desordem humana. Em seguida, a voz de Jesus é sempre verdade libertadora, contrasta frontalmente com a confusão,
as meias-verdades e o engano que o mundo e o adversário tentam impingir. Ela não se esconde em ambiguidades, não manipula com subterfúgios. A voz de Jesus traz clareza, limpidez, uma convicção que, por vezes, pode desafiar nossas próprias preconcepções e confortos, mas que, ao final, sempre nos liberta. Ela não acorrenta a ignorância, mas ilumina o caminho com conhecimento genuíno e discernimento. Quando uma voz lhe oferece verdades parciais, promessas vazias, ou o conduz por caminhos obscuros que parecem convenientes, mas carecem de fundamentos sólidos, desconfie. A verdade de Jesus é sólida, consistente, e embora possa exigir arrependimento e mudança, ela sempre o guiará para a liberdade plena, não para novas formas de cativeiro. Ela aponta para a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Outra marca inconfundível é o amor incondicional. A voz de Jesus nunca acusa com condenação, não aponta o dedo para humilhar ou destruir. Mesmo quando ela corrige, quando confronta o pecado ou a falha, o faz com uma carga de amor tão profunda que a correção se torna um convite à restauração, à cura, ao crescimento. Ela não se deleita no nosso erro, mas anseia por nos erguer, por nos perdoar, por nos reintegrar. O espírito de condenação, de culpa esmagadora sem redenção, de vergonha que paralisa, não vem de Jesus. Sua voz é um bálsamo para as feridas, uma mão estendida para o caído, uma promessa de recomeço para o que falhou. Ela busca a reconciliação, o perdão, a cura das relações e do próprio espírito. Se uma voz em sua mente ou em seu ambiente o empurra para o abismo do desespero e da autoaversão, ou para a arrogância do julgamento alheio, saiba que essa não é a melodia do Cordeiro. Mais do que tudo, a voz de Jesus oferece esperança sustentável, não uma esperança ilusória baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma esperança que se sustenta, mesmo nas profundezas da escuridão e da adversidade. Ela aponta para um futuro, mesmo quando o presente é sombrio, sem promessas vazias de soluções mágicas, mas com a certeza de sua presença e sua soberania. É uma esperança que não se desfaz diante da dor, da perda ou da injustiça, mas que as transcende, ancorada na promessa da vida eterna e da justiça final de Deus. Quando uma voz tenta minar sua fé no amanhã, quando sussurra que tudo está perdido ou que não há saída, lembre-se da fonte de toda a esperança. A voz de Jesus é um farol que brilha mais forte quanto maior a escuridão. Por fim, e de forma intrínseca a todas as outras, a voz de Jesus é sempre um chamado à transformação. Ela nunca nos permite permanecer na estagnação, no conformismo ou na mediocridade espiritual. Ela nos convida constantemente a crescer, a amar mais profundamente, a servir com maior dedicação, a nos aproximar ainda mais de Deus. É uma voz que nos desafia a sair de nossa zona de conforto, a abandonar o egoísmo, a praticar a justiça e a viver uma vida que glorifique a Ele. Se uma voz lhe convence a permanecer no pecado, na inércia, na indiferença ou na conformidade com o mundo, essa voz não carrega o selo de Jesus. Sua voz é dinâmica, redentora e sempre nos impulsiona para uma santidade crescente, para uma vida que reflita cada vez mais o seu caráter. Os Salmos, com sua honestidade brutal e sua inspiração divina, são o terreno onde essas características são mais visíveis. Eles modelam a paz, a verdade, o amor, a esperança e o chamado à transformação, fornecendo um referencial inigualável. Ao mergulhar neles, você está imergindo na própria natureza da voz de Jesus, aprendendo a reconhecer sua assinatura. Como um filho que reconhece a voz de seu pai em meio a uma multidão, você será treinado para distinguir o sussurro do seu pastor de todos os outros clamores. Este é o discernimento que transforma o silêncio percebido em uma audição profunda e significativa. Tendo discernido as marcas inconfundíveis da voz de Jesus, a paz que excede todo entendimento, a verdade libertadora que rompe cadeias, o amor incondicional que restaura, a esperança sustentável que nos ergue
e o chamado constante à transformação que nos aperfeiçoa. Estamos agora equipados, não para exigir o fim do silêncio, mas para transformá-lo em um campo de escuta ativa. O que antes parecia um vácuo assustador, pronto para ser preenchido por ruídos enganosos e vozes confusas do mundo, revela-se, na verdade, um convite divino. Um convite à escuta mais profunda, à intimidade renovada, a uma comunhão que transcende o barulho ensurdecedor da vida cotidiana e a ansiedade persistente da própria alma. O silêncio de Deus, meus amados irmãos e irmãs, não é seu abandono, não é um sinal de indiferença. É muitas vezes sua delicada e soberana maneira de nos chamar a sintonizar o coração para uma frequência que só pode ser verdadeiramente ouvida e compreendida na quietude interior. Ele está nos convidando a buscá-lo de uma forma que talvez nunca tenhamos ousado fazer antes, desafiando-nos a ir além do óbvio. Os salmos, como exploramos, são esse canal perfeito, essa bússola divina forjada no crisol da experiência humana e da revelação sagrada, que nos guia através das águas turbulentas da dúvida e do desânimo. Eles são muito mais do que meros cânticos ou poemas antigos. São um mapa sonoro detalhado para a alma, um manual prático e atemporal para calibrar nossa audição espiritual. Eles nos oferecem a linguagem mais profunda para expressar nossa dor mais íntima e nossa alegria mais exuberante, enquanto, simultaneamente, nos lembram da fidelidade inabalável e da soberania absoluta do Eterno. Nos Salmos, encontramos um diálogo vibrante e contínuo entre o coração humano em todas as suas facetas e o coração de Deus em sua plenitude. Eles são a prova irrefutável de que Deus está sempre falando, mesmo quando pensamos em nossa limitação humana, que Ele está em silêncio. A verdadeira questão então nunca foi se Ele está falando, pois Ele sempre o faz. A questão é se estamos verdadeiramente ouvindo e como estamos nos preparando com diligência e devoção para essa escuta. Portanto, não espere que o silêncio percebido se dissipe por si só, como uma névoa que se esvai com o sol. Não permita que ele se torne uma brecha perigosa para a confusão, para as vozes que tentam nos desviar da verdade e da vida abundante que Jesus oferece. Não adie por receio ou por inércia essa conexão vital e transformadora. A jornada de discernimento espiritual é um caminho contínuo, uma disciplina diária que se fortalece e se aprofunda com a prática persistente e a fé genuína. Cada salmo lido com atenção, meditado com profundidade e orado com fervor, é um passo a mais nessa calibração de sua alma, um ajuste fino crucial em sua sintonia com o divino. Não se trata de buscar uma única revelação grandiosa que resolverá todos os seus problemas de uma vez por todas, mas de uma série de pequenos reconhecimentos que juntos constroem um entendimento claro e progressivo da vontade e da presença constante de Deus em cada detalhe de sua vida. Amado irmão, amada irmã, o desafio que lhe faço hoje, com o coração de um pastor que anseia por sua comunhão com o Pai, é simples, mas profundamente transformador. Pegue seu salmo. Escolha um salmo que ressoe com o seu coração neste momento específico da sua jornada. Seja um clamor por socorro, um hino de louvor, uma súplica por orientação, uma meditação sobre a majestade de Deus. Leia-o com atenção plena. Medite nele, permitindo que suas palavras penetrem fundo em seu espírito. Deixe que as palavras inspiradas do salmista se tornem a sua própria oração, a sua própria voz, que se eleva diante do trono de Deus. E, acima de tudo, deixe que ele se torne a voz inconfundível de Jesus para a sua alma, trazendo a paz que você tanto anseia, a verdade que liberta, o amor que cura, a esperança que sustenta, e um chamado claro à sua própria e contínua transformação. Permita que essa porção sagrada da Escritura ilumine seus caminhos incertos, acalme suas meditações inquietas e fortaleça sua fé vacilante. Não adie mais essa experiência vital. A voz do pastor, a voz de Jesus, está esperando ser ouvida, para guiá-lo e sustentar. Qual salmo, neste momento da sua vida, tem falado mais alto ao seu coração? Sua experiência pessoal,
Seu testemunho, sua verdade recém-descoberta, pode ser a fagulha que acende a busca e a fé em outro irmão ou irmã que está atravessando seu próprio deserto de silêncio. Compartilhe essa experiência nos comentários. Se este vídeo lhe trouxe clareza, se ele iluminou seu caminho, se ele tocou sua alma ou fortaleceu sua fé de alguma forma, então, humildemente, peço que deixe seu like, como um sinal de que a mensagem ressoou em seu espírito. Inscreva-se neste canal para não perder mais mensagens que buscam edificar, guiar e inspirar sua caminhada espiritual em Jesus Cristo. Ative o sino das notificações para que você seja avisado sempre que uma nova palavra de encorajamento, discernimento e verdade for compartilhada. Que a paz profunda e a certeza inabalável da presença constante de Jesus Cristo estejam sempre com você, em cada passo de sua jornada, agora e para todo o sempre. Amém.